Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre configuração dos PUAPs do porte B do PIC 18F4550. Né? Nós vamos falar também sobre os resistores de PUAP e pull-down, que muita gente não sabe o que é, e como é que a gente configura os pulls lá nesse PIC, nesse microcontrolador aí, ok? Vamos lá então. O que é um PUAP e o que é um pull-down, né? Então são resistores conectados aos pinos do microcontrolador, interno ou externamente, com a função de manter um potencial elétrico de referência no pino. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui o microcontrolador como caixa preta, tá? Não importa para mim o que tem aqui dentro, eu sei que aqui é um pino dele, é um pino do microcontrolador, né? Se eu não colocar nenhum potencial elétrico aqui, esse pino fica aberto. Então pode, aqui dentro, né, o circuito interno dele, ele pode assumir qualquer valor lógico, ou valor lógico 1 ou valor lógico 0, né, porque esse pino está aberto, não tem nenhum potencial elétrico mantendo esse pino. Né? Então quando a gente coloca aqui um resistor da maneira que está colocado aqui, ó, que nós chamamos de pull down externo, o que é o pull down? É um resistor conectado para o potencial 0, né? Ele vai segurar esse pino aqui em nível elétrico 0 volts. Consequentemente, o circuito que está aqui dentro sempre obrigatoriamente vai ler 0 aqui, ok? Também posso ter o mesmo pino, mas ao invés de eu colocar um resistor conectado no 0, eu coloco um resistor conectado no 5 volts. Esse resistor nós vamos chamar então de pull-up, né? Tá ligado na tensão VCC do microcontrolador, né? Então esse pino do jeito que está aqui agora, né, ele não fica mais em aberto. Esse resistor está mantendo nível elétrico de 5 volts aqui nesse pino, né, e consequentemente aqui o circuito interno do microcontrolador vai ler 1, né? Desse jeito que está aqui, tanto com o pull down quanto com o pull up, né, se eu ligar um fio aqui, ó, com 0 volts, não vou ter problema nenhum, porque aqui eu tenho 0, não tem diferença de potencial. Se eu ligar aqui um fio com 5 volts, também não vou ter problema. Por quê? Porque esse resistor vai consumir uma corrente aqui para o terra, né? Então eu não geraria um curto-circuito aqui, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, com 5 volts conectado aqui, esse cara passa a ler nível lógico 1 nesse pino, porque eu estou conectando 5 volts diretamente. Quando eu desligar os 5 volts daqui desse ponto, novamente esse resistor passa a colocar nível elétrico 0 volts nesse ponto, portanto nível lógico 0 lá dentro do microcontrolador. Mesma coisa acontece aqui, ó. Desse jeito que está aqui, né, com esse pino desligado, não está ligado a nada, esse resistor mantém 5 volts aqui nesse pino, né? A partir do momento em que eu coloco aqui, ó, um fio com 0 volts, né, não vai fechar curto, porque eu tenho um resistor no caminho aqui, ó, mas eu coloco 0 volts diretamente no pino. Então, o nível elétrico 0 volts vai ser transformado para o nível lógico lá dentro do microcontrolador. Quando eu desligar o nível elétrico 0 volts, automaticamente esse resistor já põe os 5 volts aqui para mim. Tá? Então, desse jeito eu garanto que ou eu vou ter um nível elétrico 0, colocado pelo resistor aqui, ou o nível elétrico conforme eu queira colocado no pino aqui, que vai ser ou 0 volts ou 5 volts. Da mesma maneira aqui, né, o resistor está sempre mantendo o nível elétrico de 5 volts aqui. Dependendo do que eu colocar aqui, ou 0 volts ou 5 volts, eu consigo mudar o nível elétrico nesse pino sem fechar um curto-circuito. E com esses dois resistores, o pino nunca fica em aberto. Nos microcontroladores, em alguns pinos especiais, ou talvez até em portes inteiros, nós podemos ter internamente esses resistores de pull-up e pull-down fazendo a mesma função, exatamente a mesma função. No caso aqui, nós temos o porte B. Né? Uma particularidade do porte B é exatamente essa. Dentro do periférico porte B, em cada um dos pinos, em cada um dos circuitos do porte B, nós temos resistores de pull-up, que eles podem ser habilitados ou desabilitados, né? Como é que eu faço essa habilitação dele? Bom, no registrador de função especial INTCON 2,
no bit 7, aqui nesse bit. Esse bit também é denominado RBPU, né, que é o bit de controle dos PUAPs do porte B. Se eu colocar 1 aqui, eu estou desabilitando todos os PUAPs do porte B. E se eu colocar 0 aqui, eu também estou desabilitando todos os resistores de PUAP do porte B. Tudo bem? Então é bem simples, é só vir aqui nesse registrador e colocar nível 0 ou 1 nesse bit dele aqui, ok? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês em relação às particularidades, né, dos PUAPs do porte B e o que são os PUAPs e pull down aí também, ok?